Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à mentoria para português e redação Banca Sebrasp, com os professores Guilherme e professores Larissa. Este curso, tá? Nós iremos abordar a interpretação de textos, gramática e também redação. Esse curso foi pensado em 12 aulas, logo mais a professora Larissa vai falar um pouquinho para vocês. Eu vou compartilhar aqui para vocês uma arte da PCDF, lembrando que este curso vale para o STJ, para o TSE, que estão abertos agora na data de 24 de setembro de 2024, que é a data que essa aula está sendo gravada. Todavia, ele serve para todos os concursos da Banca Sebrasp agora em 2024 e 2025. Então, como demonstrado aqui na arte da PCDF, mas você vai ler como Sebrasp, nós teremos o curso completo, com 12 aulas no Google Meet, passando por interpretação de textos, gramática e redação. 2 redações corrigidas detalhadamente mensalmente, tá? Todos os meses você tem esse quantitativo de 2 redações corrigidas. Grupo Tira Dúvidas no WhatsApp. E todas as aulas ficarão gravadas na plataforma da mentoria de português mais redação. O curso em PDF e simulados e um aulão de revisão. Agora eu vou dar a palavra para a professora Larissa. Ela vai explicar um pouquinho sobre como vai funcionar essas 12 aulas, tá? Os conteúdos. Lembrando que o curso começa agora em outubro, ele será ministrado ao vivo no Google Meet. Ela vai falar um pouquinho dos conteúdos e vai introduzir para vocês o conteúdo da aula de número 1. É com você, Larissa. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu me chamo Larissa, sou professora, né, de gramática aqui com vocês e também de redação. Vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre a nossa aula de hoje, nossa aula número 1. Hoje nós iremos aprender a diferença sobre língua e linguagem e vamos fazer algumas questõezinhas também voltadas para a nossa banca CESP, nossa banca Sebrasp, né, para a gente poder trabalhar, então, um pouquinho dos nossos conhecimentos. Beleza? Vamos lá? Posso fazer o compartilhamento de tela? Vou fazer aqui, então, o nosso compartilhamento de tela. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Muito bem. Então, olha só, pessoal. A nossa língua e linguagem, né? O que é cada um desses dois? O que que a gente consegue, então, aprender sobre a diferença deles dois aqui agora, para a gente poder, então, começar com o nosso conteúdo. Então, quero dar boas-vindas para todos vocês, para vocês poderem estar, então, aqui aprendendo juntamente conosco, tá? Então, olha só, pessoal. O que é a linguagem, né? A linguagem é toda a forma que o ser humano utiliza ou usa, então, para se comunicar. Exemplos que a gente pode colocar, então, de linguagem. A gente pode colocar, então, como dança, placas, sinalizadores. Podemos também colocar aqui para vocês semáforo, música. Podemos colocar também a questão das nossas expressões faciais. Tudo aquilo que vai estar, então, remetendo aqui, então, a forma, né, da nossa linguagem. Ou seja, pessoal, a gente pode abranger, então, como a fala, a escrita, os gestos, podemos colocar também as expressões faciais, e aí a gente vai ver aqui agora, então, alguns exemplos de linguagem verbal, ou seja, conversar ali em português, em inglês, em francês. O tipo de linguagem não verbal a gente pode colocar como uso de gestos, acenar com a mão, as expressões faciais para transmitir, então, as nossas emoções. Então, se a gente está aqui, então, semblante como semblante, então, feliz, a gente está, então, ali apresentando uma expressão facial. Geralmente, quando a gente fica um pouquinho bravo, a gente muda o nosso semblante, e isso também é uma expressão, isso também é uma expressão facial. Então, a gente vai transmitir emoções. E também, pessoal, podemos falar da linguagem artística. Como que, professora? A pintura, música, dança, como formas de comunicação ou de ideias e sentimentos também. Isso é muito importante a gente caracterizar essa questão. Então, olha só. Como eu acabei de sinalizar aqui para vocês, né? Os tipos de linguagem que a gente tem, que é a linguagem verbal,
não verbal. Então, a diferença das duas, né? Aqui a linguagem verbal é aquela que a gente utiliza o quê? Palavras para transmitir uma mensagem, como, por exemplo, e-mail, jornal, livro, entre outros que eu falei agora há pouco para vocês. E a linguagem não verbal é aquela que utiliza como imagens, sinais, gestos e entre outros, né, para poder transmitir ali mensagem ou até mesmo as expressões, que eu também já citei alguns exemplos para vocês. Exemplos, pinturas de quadros, símbolos, apitos do agente de trânsito, aquelas imagens que eu vou voltar aqui no slide para vocês também, são os tipos de linguagem que a gente utiliza. Então, são todas essas características, tá, pessoal, voltadas, então, para essa diferença do que é a língua e a linguagem, então, especificadamente, ok? Então, olha só, agora a gente saindo desse contexto da linguagem, que a gente já conseguiu, então, aprender quais são os tipos, qual é o conceito da linguagem, a gente agora vai aprender um pouquinho sobre o que é a língua. O que é a língua? Como que eu consigo, então, diferenciar um pouquinho sobre essa questão, tá bom, turma? Então, a língua, ela é um conjunto organizado de elementos que é criado pelo ser humano para a sua comunicação. Ou seja, membros de um grupo vão utilizar a língua em comum para poder se comunicarem entre si. Um exemplo que a gente pode colocar claro em relação a isso, turma, é quando as pessoas utilizam para poder falar em francês ou pessoas que aprenderam a se comunicar em Libras também. Então, o exemplo da língua, a gente pode colocar com a língua brasileira de sinais, que é em Libras, e é também a língua oficial, né, que é como a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua alemã, a língua francesa. E agora eu vou colocar para vocês também, né, um pouco desses diferenciais, ou seja, o conceito geral da língua, turma, é um sistema específico de signos convencionados por uma comunidade para comunicação, ou seja, é um código de linguagem verbal. Características da nossa língua, pessoal. Cada língua vai ter a sua própria regra gramatical, vocabulário e a sua estrutura. É assim que a gente vai aprendendo até quando a gente vai aprender uma nova língua. Então, exemplo, português, por exemplo, a língua oficial do Brasil é usada em falas, livros, documentos. A língua inglesa que eu citei para vocês, ela é língua o quê? Usada internacionalmente em vários países, em diversos países. E a língua de sinais que eu também coloquei para vocês, como a de Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, ela é usada por comunidades surdas, né, para poder se comunicar. Ah, Larissa, então me explica então qual é a diferença, né? Qual é a principal diferença da linguagem e da língua? Então, da linguagem é a capacidade geral de comunicar-se, ou seja, por palavras, gestos ou símbolos. E a língua é um sistema específico de comunicação verbal usada, né, por uma comunidade. Então, esses dois conceitos, eles são complementares, sendo a língua uma das formas mais desenvolvidas da linguagem, beleza, pessoal? Então, ficando aqui claro sobre essa questão dos nossos conceitos, quero apresentar aqui para vocês agora essa imagem, que a gente vai entrar aqui agora na diferença entre elas. Por que que eu falo isso? A linguagem, ela depende das características do texto e do foco do locutor. Então, a gente vai ver aqui agora os elementos dessa comunicação. Então, ou seja, eu preciso de uma pessoa que vai receber as minhas mensagens, ou seja, eu também vou ter uma pessoa que vai mandar essa mensagem. Então, essa foto aqui, ela está bem específica para esse sentido. Então, o receptor, aqui eu contém uma mensagem, e o emissor. Então, eu vou ter um canal de código ali para poder fazer, então, essa transmissão de mensagem. Então, o que eu quero falar para vocês em relação a isso? Nós vamos aprender aqui agora sobre a teoria da comunicação do Roman Jakobson. Então, quem foi ele, né? O que a gente consegue aprender, então, com essa teoria da comunicação? Então, o Roman Jakobson, ele vai informar para a gente que existem 6 fatores da comunicação de acordo com ele. Ou seja, quem foi o Roman, né? Ele é um renomado linguístico russo que desenvolveu uma teoria da comunicação que foi baseada em 6 fatores fundamentais. E esses elementos não essenciais para o processo comunicativo, ele vai ajudar a compreender melhor essa troca de informação entre o emissor e o receptor. Ou seja, fica claro, né, quando eu mostro aqui para vocês, de acordo com essa imagem, né? Quando eu tenho ali um receptor e o emissor para essa mensagem e o código que vai ser ali transferido para essa aprendizagem. Então, olha só. Mudando aqui, então, o nosso slide. Aqui agora, voltando então para a nossa questão, o que a gente vai conseguir então falar
sobre o nosso Roma, né? Porque quais são as características? A gente viu que existem ali, então, 6 elementos de acordo com o Jacobson. O que ele vai falar para a gente? Que o emissor é quem envia a mensagem, ou seja, o locutor, o remetente, como, por exemplo, o professor em sala de aula. O receptor é quem recebe a mensagem, o ouvinte, o destinatário. Então, a gente já conseguiu aqui, então, diferenciar cada um dos dois. 3, o que estará sendo que transmitido. Por exemplo, na mensagem, o conteúdo que vai ser transmitido. Vamos colocar um exemplo, uma explicação sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Canal, o meio pelo qual a mensagem ela pode e deve ser transmitida, como voz, telefone, papel, internet. E qual é o código que a gente utiliza, né? É um sistema que é de signos que vai ser utilizado para construir essa imagem, como, por exemplo, a língua portuguesa, Libras, os códigos, então tudo isso também é utilizado para essa questão. E, por fim, a questão do contexto, a situação ou o ambiente ali que a mensagem ela está se referindo. Onde? Onde vai ser esse contexto? Em que momento ele vai ser utilizado? Sala de aula, tópico de uma prova que a gente pode colocar, aqui a questão da nossa aula. Então, são todos esses momentos, então, voltados, então, para essa questão. Beleza, turma? Vamos, então, para algumas questõezinhas para a gente poder, então, aprender aqui, de fato, o nosso conteúdo, para a gente colocar em prática tudo isso que a gente está aqui aprendendo. Bora lá? Vamos lá, então, para a nossa primeira questão, uma questãozinha bem simples, antes da gente chegar naquela questão-chave, que é as questões da banca CESP ou Sebrasp. Então, vamos lá, vou colocar aqui, então, para a gente, então, poder aprender. Então, olha só, vou ler aqui juntamente com vocês, da banca IBFC no ano de 2023. Sabe-se que uma das características dos textos não verbais é a ampla utilização de componentes visuais, ou seja, identifique a alternativa contendo informações incorretas acerca desses componentes. Turma, o que ele está pedindo aqui para a gente? Primeira coisa, então, a gente precisa encontrar a afirmativa que contém informações incorretas sobre textos que apresentam a linguagem não verbal. Então, olha só, vamos analisar aqui, então, a primeira questão. Os componentes visuais fazem parte do nosso dia a dia? Correto. Com frequência, nós nos deparamos com textos não verbais. Certíssimo, vamos lá. Seguindo, então. B. Deparamos-nos com eles em jornais, revistas, anúncios e livros na internet? Sim, claro que a gente consegue identificar todos esses tópicos, então, voltados para cada um desses itens que foi citado aqui na nossa questão. Alternativa da letra C. Sua leitura não é simples. Textos escritos apresentam informações mais facilmente? Ou seja, item incorreto. Por quê? Textos escritos apresentam, não é que ele é fácil, ele apresenta mais dificuldade na compreensão dos textos não verbais. Então, aqui a nossa alternativa da letra C é o nosso item incorreto. Mas vamos seguir, então, com as nossas questões, para a gente poder identificar um pouquinho mais? Vamos lá, vamos finalizar aqui, então. Alternativa, letra D. Então, vamos ler aqui agora o que ela vai pedir para a gente. Costumavam ser de domínio exclusivo de editoras e artistas, mas com a popularização dos computadores pessoais, tornaram-se itens do nosso cotidiano? Correto, sim. Hoje é mais comum encontrar textos não verbais. E, por fim, o nosso item da letra E. O que ele vai dizer para a gente? Lançamos mão de componentes visuais porque desejamos que o nosso texto seja de fácil leitura. Sim, os componentes visuais tornam a mensagem mais clara e fácil, né, de compreensão. Então, aqui, pessoal, na nossa questão número 1, aqui nós temos o item de letra C como incorreto, beleza? Marquem aí, então, e vamos para a próxima questão. Então, olha só. Questão número 2. Vamos lá. Questão da banca CESP ou Sebrasp. Então, vamos julgar o nosso item, né, entre certo ou errado, tá? Então, olha só, para a gente poder seguir aqui, então, pessoal. Vamos lá, vou dar um minutinho para vocês poderem lerem a questão e tentarem responder. Lembrando da diferença de língua e linguagem. Bora lá.
Pronto? Bora lá. Julgando, então, né, da banca CESP ao Sebrasp no ano de 2011, julgue os itens meu Deus, subsecutivos com referência à comunicação e linguagem. Língua e linguagem são termos, né, sinônimos que significam um sistema de representação socialmente construído, constituído por signos linguísticos, sujeitos a normas ortográficas e gramaticais. Certo ou errado? O que a gente aprendeu hoje dentro da nossa aula, pessoal? Ou seja, língua e linguagem, elas são parecidas? Elas são sinônimos? Não, elas não são sinônimos, pessoal. Língua e linguagem não são sinônimos, tá? Linguagem é a capacidade de se comunicar, abrangendo várias formas, como a linguagem verbal, não verbal, artística e entre outras, tá? E a língua, professora, é um sistema específico de signos linguísticos, sujeito a normas gramaticais e ortográficas, ou seja, utilizado por uma comunidade para uma comunicação verbal, como português, inglês, lembra que a gente falou? Francês, alemão, entre outros. Então, aqui, pessoal, é errado, tá? Língua e linguagem não são sinônimos, questão errada. Última questãozinha aqui da nossa aula. Então, olha só, novamente da banca CESP, acerca da metodologia de ensino da língua inglesa, julgue o item a seguir. Ao longo do tempo, foram propostas diferentes metodologias de ensinos da língua, mas essas metodologias têm defendido semelhantes entendimentos sobre o que é linguagem e como ela deve ser ensinada. Um minutinho aí para vocês poderem responder essa questão. Será que é isso mesmo? Até então, ali a questão começou correta, né? Ela fala para a gente que ao longo do tempo foram propostas essas diferentes metodologias de ensinos para a nossa língua. Mas será que essas metodologias realmente têm defendido esses semelhantes, né? Será que essa questão está certa, está errada? Como é que existe? Será que só existe um método, então, de ensino? Será que a gente não pode, então, ter uma mudança? A gente não consegue ter uma diferença em relação a isso? Então, vamos lá, então, fazer a resolução dessa nossa questão. Então, olha só, turma. Errado, né? Essa questão, ela, de forma nenhuma, ela está correta. Professora, por que ela não está correta? Turma, como eu acabei de falar, não tem como a gente somente findar ou firmar o nosso conhecimento em apenas um tipo de metodologia. Sempre haverá novos estudos sobre o ensino, aprendizagem, sobre a questão da neurociência. Não tem como a gente se firmar apenas em um aprendizado. Então, com isso, vai aparecer sim, tá? As divergências sobre os diferentes métodos de aprendizagem. Então, não há um consenso ou um único método eficaz. Então, a questão ela começa até bonitinha, explicando ali para a gente sobre isso, né, que ao longo do tempo foram propostas diferentes metodologias de ensino de línguas. Mas, olha só o que ele coloca aqui. Olha essa conjunção. Mas essas metodologias têm defendido semelhantes entendimentos sobre o uso da linguagem e como ela deve ser ensinada. Questão, então, aqui errada. Não tem como a gente apenas firmar, não há um consenso único ou um único método eficaz aqui para a gente poder firmar totalmente essa questão, tá, pessoal? Então, aqui são as nossas 3 questõezinhas que são erradas. Então, para a gente poder, então, firmar os nossos conhecimentos hoje na diferença de língua e linguagem, é que elas não são sinônimos, não são termos parecidos. A linguagem é a capacidade humana geral de se comunicar, envolvendo não só a língua, mas também outros sistemas de signos, gestos, as expressões faciais que a gente utiliza, sinais e entre outros exemplos que foi citado aqui dentro da nossa aula. E a língua, turma, ela é um sistema específico, tá? Ou seja, é convencionalmente aceito por uma comunidade. Aquela comunidade vai seguir as suas regras gramaticais, vai seguir as suas regras ortográficas, dentro daqueles exemplos que a gente viu, tá? Então, por fim, aqui
que a gente consegue ver, então, toda essa diferença. Lembrando que a linguagem, pessoal, ela é universal e ela vai se manifestar de diferentes formas, tá? Como a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Já a língua, né, voltando então para a finalização da nossa aula, ela é um sistema específico utilizado pela nossa comunidade para poder se comunicar. Cada língua, como o seu português, o seu inglês, que tem as suas próprias regras gramaticais ali, então, voltadas para essa questão, beleza? Turma, então ficamos aqui então com as nossas diferenças entre esses dois termos, tá? Que entre eles ali podem se aplicar ao nosso dia a dia. Então, a gente pode utilizar vários exemplos. A gente vai sair na rua, né? Temos o costume de sair, a gente já começa ali então ao quê? A utilizar, ver o que pode ser a linguagem, o que pode ser língua, o que eu consigo diferenciar de exemplos. Eu achei, então, bem didático a gente trabalhar, então, com aquela nossa capa aqui da nossa aula, que fica bem claro, né, sobre o que é a linguagem, né, os seus exemplos. Então, tudo que a gente faz é um gesto, tudo que a gente utiliza, tudo que a gente vê, tem, sim, um significado, turma. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da nossa resolução de exercícios, e com essas 3 questõezinhas ali maravilhosas, né? Então, vocês podem ver que a questão ela já começa certo, mas no finalzinho ela já dá ali, então, uma diferença, um checkmate para a gente poder, então, aprender a diferença de cada uma delas. Então, ficou bem claro a nossa aula de hoje, a diferença de língua e linguagem aplicada, então, para as questões da banca CESP ou Sebrasp, como a gente pode chamar. Tá bom? E é isso, Gui! Então é isso, gente. Sejam todos muito bem-vindos à mentoria de português mais redação com o professor Guilherme e a professora Larissa. E a gente se vê novamente lá na segunda semana de outubro, com o início da nossa turma de português mais redação. Professora Larissa, eu agradeço e até mais. Tchau, tchau, turma. Eu que agradeço. Tchau, tchau, turma!